Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Havendo número legal de vereadores, conforme verificação de assinatura na listagem de presença, e conforme determina o artigo 122 do Regimento Interno, declaro aberta a presente sessão. Aproveitando, presidente, a desejar, então, por indicação da presidência desta casa, da vereadora senhora Ivone Portela, inscrita para fazer presente a sessão e também fazer uso da palavra, a digníssima senhora doutora promotora de justiça Priscila de Mata Cavalcante, e também acompanhada por digníssima promotora Juliana Baron. Já deixamos as mesas, então, à disposição para fazer uso, então, da tribuna desta casa, onde estarão falando sobre o tema especial da PEC número 37, chamada por nós aqui também da PEC da impunidade. À disposição, excelentíssima promotora. Então, senhoras e senhores vereadores, desde já agradecemos em nome dos senhores vereadores a presença da excelentíssima senhora Priscila Cavalcante, digníssima promotora de justiça, e também da doutora, como que é o nome da doutora? Da doutora Juliana. Fique bem à vontade, doutora, muito obrigada pela sua presença. Doutora Juliana também. Sentimos nós muito honrados com pessoas tão ilustres aqui nos prestigiando. Estamos sentindo muito prestigiados com a presença de Vossas Excelências. Doutora, fique à vontade. A senhora terá o tempo necessário para que a senhora possa fazer uso da palavra. Obrigada, doutora. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Eu serei breve na minha preleção. A minha colega também vai fazer umas palavras, umas considerações em relação ao papel do Ministério Público. Eu queria inicialmente agradecer à presidente da Câmara e a todos os vereadores que proporcionaram esse espaço para nós conversarmos não só com vereadores, mas com a população, com a imprensa, para esclarecer um pouco dessa campanha, porque eu imagino que alguns de vocês já têm assinado o manifesto virtual, têm passado, alguns já assinaram o manifesto no Facebook, outros o manifesto por escrito, está sendo passado aí, eu já entreguei para o presidente da Câmara, para o procurador jurídico. Na semana passada nós fizemos lá no fórum uma reunião de orientação com os presidentes da Câmara dos 5 municípios que compõem a comarca, Laranjeiras do Sul, Porto Barreiro e Iguaçu e Marquinhos, um treinamento com orientações para os presidentes da Câmara e prefeitos e respectivos procuradores sobre algumas questões que se referem ao patrimônio público, ao bom uso do dinheiro público, e eu gostaria de ressaltar o papel da Câmara de Vereadores na fiscalização da gestão, da administração pública, da administração, obviamente, da atual gestão, fiscalizar processos licitatórios, fiscalizar servidores, não de forma como perseguição política, mas cumprindo esse papel de responsabilidade
na fiscalização que a própria Constituição Federal otorgou aos vereadores que estão aqui hoje graças ao voto do cidadão. Né? O cidadão, eu exaltei isso na posse de vocês, deu um voto de confiança para que vocês estivessem aqui hoje honrando e transformando Laranjeiras do Sul, e obviamente toda a comarca, toda a região, tirando esse grupo do mapa da miserabilidade no Paraná. Nós temos na comarca o segundo município de pior IDH, que é o desenvolvimento humano do estado. Então a gente realmente tem esse papel importante aqui de, através de uma conscientização política das pessoas, ter condições socioeconômicas melhores para a população, e ressaltando o papel da Câmara de Vereadores de fiscalização nisso, o poder que vocês têm de investigação, de instaurar CPIs quando necessário, de encaminhar documentos do Ministério Público, de investigar junto do Tribunal de Contas e outros órgãos que têm esse papel. Falando em investigação, obviamente a investigação é o cerne do papel do Ministério Público. Não há como pensar no Ministério Público que ministério vem do latim minister, que é sacerdote, que é servo, que é ministro. Ou seja, o Ministério Público, como autor de justiça, ele serve a comunidade, ele serve a população. E para isso ele precisa investigar a forma como o patrimônio público tem sido utilizado, investigar a criminalidade, investigar, enfim, as pessoas que cometem delitos contra a lei na sociedade. E essa emenda constitucional, ela justamente visa a impunidade, ou seja, buscar tirar do Ministério Público o que é de mais fulcral e de mais importante, que é o poder investigatório. Eu trouxe um breve data show, não vou tomar muito tempo de vocês, só queria levantar a discussão e ressaltar o seguinte: todos os 5 municípios, os prefeitos, perdão, os 4 municípios, porque Rio Bonito, o prefeito teve uma acidente de família, eu já encaminhei para ele a moção, ainda não me devolveu, mas imagino que vai assinar também. A prefeita de Laranjeiras do Sul assinou a moção, assinou os prefeitos de 5 municípios, em apoio ao Ministério Público contra a PEC. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para deixar clara a posição dos políticos. É importante que a sociedade saiba que tanto as prefeituras, através dos seus gestores, como as câmaras de vereadores que aprovaram essa moção contra a PEC, mostram que são favoráveis a que o Ministério Público permaneça investigando o quê? O patrimônio público, investigando na seara criminal, né, todo tipo de fraude que tira os recursos que deveriam ser usados em benefício da sociedade. Além disso, isso mostra a lisura dos políticos, né? Alguém que realmente quer que o Ministério Público continue cuidando dos interesses públicos. A nossa Constituição é uma Constituição republicana, né? República vem do latim res publica, que é coisa pública. Então, a nossa missão é cuidar da coisa pública, cuidar do bem público e do interesse público. Então, tem um slidezinho ali que eu trouxe para vocês, que fala o seguinte: que apenas 3 países do mundo proíbem o Ministério Público de investigar. São eles: Uganda, Quênia e Indonésia. Não obstante, Uganda tem os gorilas, é um país muito bonito, Quênia tem os safaris, os animais, a Indonésia tem Bali, paraísos de turistas, mas infelizmente não são países democráticos, são países com cultura ditatorial, onde o Ministério Público não investiga. No resto do mundo, especialmente nos países democráticos, Estados Unidos, Itália, enfim, França, Inglaterra, o Ministério Público tem pleno poder investigatório. Pode continuar, por favor. Bom, o que é a PEC? É uma proposta de emenda constitucional que busca alterar o artigo 44 da Constituição e permite que apenas as polícias civis dos estados, a Polícia Civil e a Polícia Federal possam investigar os crimes. Pode continuar. Bom, não vou ler o artigo 44, mas basicamente pode continuar. A redação ficaria: a apuração das infrações penais, de que tratam os parágrafos 1 ao 4 desse artigo 44, incumbem privativamente a Polícia Federal e Civil do Estado do Distrito Federal. Pode continuar. Quais crimes são abrangidos? Todos os crimes: homicídio, tráfico de drogas, corrupção, fraude, licitação, lavagem de dinheiro, formação de quadrilhas, de dinheiro público, etc. Qualquer crime seria privativo de investigação da polícia. Eu só queria enaltecer o seguinte, gente: ninguém está falando negativamente a polícia, pelo contrário, a gente trabalha aqui, eu e a Juliana, muito bem, Polícia Civil, Polícia Militar, existe obviamente uma força-tarefa para combater os crimes aqui. Então a questão não é essa nossa preleção aqui não é contra a polícia. O único problema é o monopólio da investigação. Por quê? Vocês podem observar ali que quem investiga hoje, a Polícia Civil Federal, o Ministério Público,
COAF, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, IBAMA, Banco Central, Receita Federal, Poder Legislativo, vocês, através da CPI, o INCRA, INSS, o DECIF, chefe da Segurança da Câmara dos Deputados, enfim, Polícia Militar, DRCI, CGU, etc. Hoje, muitos órgãos unem forças para investigar esses crimes. Quadrilha, tráfico de drogas, homicídio, corrupção, roubo, furto, infiltração, etc. Com essa emenda, mas com a PEC 37, só a Polícia Civil Federal poderão investigar todas as outras instituições que estarão proibidas. Então, essa mutilação, obviamente, é muito forte no Ministério Público, mas vai atingir muitos outros órgãos. Pode continuar. E o cidadão também pode investigar. Vejam a contradição. Tanto o cidadão quanto o próprio réu. O réu é aquele que é processado criminalmente. Tanto o réu quanto o cidadão podem investigar. Então, o artigo 27 do Código de Processo Penal diz que qualquer pessoa do povo pode provocar o Ministério Público, e muitos de vocês provocam. Eu recebo todos os dias muitas denúncias em diversas questões, tanto via delegacia quanto diretamente no Ministério Público. Então, todos vocês podem investigar, todos vocês podem encaminhar a polícia, encaminhar o Ministério Público a questões que necessitem de uma investigação com elementos de convicção para que o Ministério Público avalie a possibilidade de ingressar com ação penal pública incondicionada, ou condicionada representação. Pode continuar. Inclusive aqueles que a vítima precisa conduzir, pode passar, a delegacia. Então, qualquer um de vocês pode iniciar, de certa forma, uma investigação. Esse livro fala sobre isso. Até o próprio réu pode investigar. Por quê? O réu é aquele que é o investigado. O investigado tem o direito de produzir prova a seu favor. Então, se até o investigado, se até o réu pode investigar, como pode uma emenda constitucional tolir o poder do Ministério Público? Pode continuar. Aí a gente pensa no seguinte: eu, como Brasil, Estado do Paraná, município de Laranjeiras do Sul, prefiro seguir o exemplo de Uganda, Quênia, né, que são países ali no oeste da África, ou Indonésia. Únicos 3 países do mundo onde o Ministério Público não pode investigar, ou seguir seguir exemplo de que países? Pode continuar. Itália, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, onde essas instituições, polícia, Ministério Público e Judiciário trabalham juntas no combate ao crime. Pode continuar. Pode continuar. Pode continuar. Pode continuar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí eu vou parar um pouquinho. Eu quero ser breve, porque vocês estão no meio da sessão. Tem alguns exemplos de investigações conduzidas pelo Ministério Público que vocês conhecem. Foram plenamente divulgados pela imprensa. O juiz Nicolau Santos Neto construiu o TRT em São Paulo, o Tribunal do Trabalho, se apropriou do dinheiro público e teve que devolver. É um dos exemplos de investigação. O homicídio do prefeito de Santo André, do PT, o Celso Daniel, que até hoje é investigado, começou com o PIC do Ministério Público. Grupos de extermínio em Ribeirão Preto, desvio de verbas do Balé Bolshoi, em Santa Catarina, apuração de trabalho escravo em fazendas de deputados, exploração de bingos e caça-níqueis no Rio de Janeiro. São alguns dos exemplos de investigações conduzidas pelo Ministério Público, dentre muitas outras. Pode continuar. Inclusive, para vocês saberem, a Polícia Federal é contra a PEC. A associação, que é a Federação Nacional dos Policiais Federais, eles são contra a PEC. Tá? Inclusive a Associação Internacional de Procuradores, ou seja, promotores de justiça internacionais, eles também são contra a PEC. Pode continuar. E a CNBB, que é o Conselho das Igrejas Católicas. A quem interessa que o Ministério Público e demais instituições sejam proibidos de investigar. Essa é uma questão que nós precisamos refletir. A Câmara tem esse abaixo-assinado. Alguns de vocês já receberam para assinar ou têm recebido. Se alguém quiser participar da campanha, convido vocês a ir no Ministério Público retirarem o abaixo-assinado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode nos procurar. Se alguém quiser divulgar esse material ou alguma outra coisa, ou tem a petição virtual também, nos colocamos à disposição. Nesse sentido, a minha colega vai também falar um pouquinho com vocês. Eu queria também reiterar o agradecimento por essa oportunidade de poder falar aqui ao vereador do município de Laranjeiras do Sul, agradecer à imprensa. Eu queria pedir um outro favor aqui. Na verdade, eu preciso, porque isso é um projeto, né? Um projeto que a gente tem levado nos municípios. O material que vocês tiverem em relação a essa moção, se puderem encaminhar para mim a ata, a moção, o direito à votação, nominalmente, por favor, bem como a imprensa, se puder disponibilizar para mim a matéria, as fotos, o material, porque isso vai ser divulgado no site do Ministério Público. Tanto quem apoiou,
quanto à imprensa, quanto, enfim, as matérias. Então eu peço que, feito qualquer tipo de trabalho nesse sentido, vocês encaminhem para o Ministério Público em CD, para que a gente possa divulgar isso no site, mostrando o trabalho de vocês. Ok? Nos colocamos mais uma vez à disposição para qualquer tipo de dúvida ou dificuldade, necessidade, e agradeço a oportunidade aqui de ter essas breves considerações. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, doutora. Fique à vontade. Senhora Presidente, por sugestão e aproveitando, a moção ela já está... A doutora não fez uso da palavra ainda, a doutora Juliana. Eu passei o microfone lá para a doutora, pode usar aí, doutora. Bom, vou falar alguma coisa muito rapidamente aqui, porque a minha colega já trouxe bastante dados ali, e peço que tenha sido breve a fala dela. Eu acredito que ela conseguiu passar bastante informações, principalmente sobre alguns aspectos técnicos do que é a PEC 37, né? Agora, o que eu penso é algo bem simples, assim, não há como a gente falar em PEC 37 sem falar no que é o Ministério Público e por que nós estamos aqui hoje à noite. Nós somos promotores de justiça e nós não estamos aqui simplesmente porque nós temos interesse em preservar uma parcela da nossa atribuição ou porque nós estamos nos sentindo usurpados como pessoas, né? Nós estamos aqui porque nós realmente acreditamos no ideal que nós abraçamos ao fazer concurso do Ministério Público. E a pergunta que a colega colocou ali no slide é uma das perguntas que a gente tem que fazer a quem interessa tirar e enfraquecer uma instituição como o Ministério Público. E é isso que eu gostaria de trazer aqui, algumas considerações sobre o que é o Ministério Público, né? Há mais de 20 anos, o Ministério Público foi remodelado pela Constituição Federal, com atribuições que até então não existiam e foram modificadas as funções do promotor de justiça. Até hoje, as pessoas ainda não têm muita consciência e muito conhecimento do que é um promotor de justiça e o que faz um promotor de justiça. Então, hoje a gente veio falar sobre investigação, a PEC falou sobre investigação criminal. Mas, na verdade, tudo isso é muito maior. O Ministério Público é muito maior do que a investigação criminal e a PEC 37 é muito maior do que uma simples retirada ou remodelação de questões de investigação criminal. O que a gente está falando é de uma instituição que foi concebida pela Constituição para defender valores democráticos, para defender o que é de todo mundo e o que não é de ninguém ao mesmo tempo, o que é coletivo. Então, o que é o Ministério Público? O Ministério Público é essa instituição que defende exatamente isso, que defende desde a preservação de um rio, que defende desde o direito a uma criança a ter a paternidade reconhecida, que investiga crimes. Eu acho que essa é a função pela qual o Ministério Público é mais conhecido, mas a nossa luta é essa, estar nos espaços públicos para levar e mostrar quem é o Ministério Público. O Ministério Público não é só um promotor que coloca culpados e réus na cadeia, não. O Ministério Público é aquele que visita os hospitais, o Ministério Público é aquele que visita a Casa Lar, o Ministério Público é aquele que defende um rio, um mar, que defende, enfim, patrimônio histórico, que procura divulgar valores morais e éticos de uma sociedade, e é aquele que busca uma sociedade realmente melhor. Se hoje nós estamos aqui, é porque nós realmente acreditamos nisso. Com essa discussão toda de PEC 37, eu ouvi, inclusive, quem falasse, nossa, mas vocês estão tão preocupados com essa PEC 37 e tal, vai tirar o poder de investigação. Para vocês não é melhor? É menos trabalho, né? Porque é menos investigação, ou seja, só a polícia investiga. E se você fosse pensar de maneira bem pragmática, até acaba que, assim, para muita gente, né, se você realmente for pensar em termos meio matemáticos, é uma função a menos, entende? Então, o que eu acho que é importante, que não só os vereadores que estão aqui nos ouvindo hoje, mas como a sociedade que se faz presente tenha conhecimento, é que nós estamos aqui defendendo alguma coisa que a gente realmente acredita, que a sociedade pode ser melhor. Então, com todo respeito ao ilustre legislador, né, que propôs essa emenda constitucional, né, enfim, todas as ideias têm que ter o seu espaço para debate, mas
na minha humilde opinião, é um grande engodo, né? Se forem ler a justificativa da PEC, vão ver que realmente quem quiser se usar o assunto, não há uma razão lógica, né? A não ser que você não compreenda o que é o Ministério Público ou tenha algum interesse em que as instituições não sejam tão democráticas, que o que é público não seja tão público, né? Enfim. Então, as minhas considerações são essas e eu gostaria de deixar assim, vocês com essa pergunta, né? A quem interessa que o que tem funcionado e cada vez se aprimorado mais há mais de 20 anos, porque desde a Constituição o Ministério Público tem atuado em conjunto com a polícia e até hoje os direitos têm sido respeitados e cada vez mais respeitados. Então, a quem interessa atingir uma instituição como essa? E a pergunta é que sociedade nós queremos, né? Por fim, como a colega colocou, o Ministério Público tem procurado agir, procurado ocupar os espaços públicos para conscientizar a população. Então, essa luta hoje aqui nós estamos dentro de uma casa legislativa, mas certamente nós vamos procurar ampliar esse debate para que a população realmente tenha conhecimento. E dessa forma, nós acreditamos que se os senhores, né, enquanto legisladores, apoiarem a causa também, perante a própria população, isso também vai ter uma repercussão positiva, né, mostrando que os senhores também estão ao lado de uma instituição que está em defesa, em última análise, do que é de todos, como eu disse, e do que não é de nenhum em particular. Muito obrigada, boa noite, muito obrigada à palavra aqui, à presidente da Câmara, aos demais presentes, e a todos, muito obrigada pela atenção. Obrigada, doutora Priscila. Obrigada, doutora Juliana. Fiquem à vontade. Passou a palavra aí ao primeiro secretário e para que demos andamento aí nos trabalhos da casa. Eu vou ler então a moção de repúdio do número 1, essa aqui, que vai então para ser assinada aqui aos colegas vereadores. E assim a excelentíssima promotora já pode sair com a moção de repúdio então já assinada aqui por todos nós vereadores. Então ela segue assim, moção de repúdio de número 1. Assunto: propõe à mesa diretora o encaminhamento de moção de repúdio à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal referente ao projeto de emenda constitucional de número 37, de 8 de junho de 2011, que define da competência de investigação criminal pelas polícias federal e civil dos estados e do Distrito Federal. A Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul, do Estado do Paraná, por deliberação de seus membros, através da presente moção, manifesta o seu repúdio à Câmara dos Deputados no que tange ao projeto de emenda constitucional de número 37, uma vez que o referido projeto retira o poder investigatório do inerente ao Ministério Público. O texto da emenda constitucional é enfático e que compete privativamente à Polícia Judiciária Federal a investigação na seara criminal. Analisando o texto em foco, vislumbra-se claramente o intuito de retirar a possibilidade do Ministério Público também de investigar em conjunto, inclusive com as polícias civil e federal, como ocorre atualmente. Aqui não se discute que a investigação deve ser feita pela polícia, contudo, não se pode criar exclusividade extraindo do detentor da ação penal pública incondicionada o direito de investigar, que inclusive já foi referendado pelos tribunais, se não vejamos, Superior Tribunal de Justiça, súmula número 234. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarretará o seu impedimento ou suspeição para oferecimento da denúncia. Portanto, o projeto de emenda constitucional de número 7 não merece aprovação, já que a emenda em discussão atinge, precisamente, ao lado da atuação que é preventiva ao Ministério Público, ou seja, a ação penal pública incondicionada. Quer-se retirar-lhe não o direito, mas o dever, sobretudo, de investigar, que é, como se sabe, da polícia, não todavia numa faixa de exclusivismo. Ao Ministério Público, que detém, por reconhecimento já dado por tribunais, esse poder de também investigar, querem-lhe subtrair este que, repetimos, é mais um dever do que um poder. O que fazer então? Insistir na pergunta. Dizer que o Legislativo não tem poderes para tanto é incorrer em pura ignorância, pois é básica essa função que assim está escrita na Constituição. Assim, a presente moção tem como foco demonstrar que a sociedade é esta se mobilizando através dos poderes que de fato estão geograficamente inseridos nas cidades para requerer que os parlamentares não se curvem diante do retrocesso do sistema criminal nacional, mantendo, por
Quinta, a possibilidade irrefutável do Ministério Público atuar na fase investigatória criminal. Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, aos 8 dias do mês de abril do ano de 2013. Segue aqui, então, subscrita por todos os senhores vereadores, o qual, então, a pedido da presidenta Ivone Portela, convido a todos para que façam, então, se devido achar necessária, as suas assinaturas na mesa. Está em discussão a referida moção. Com a palavra o vereador Mesquita. Quero saudar a doutora Priscila, a doutora Juliana, agradecer pela presença para esses esclarecimentos. E boa parte da população brasileira tem acompanhado, a partir dos grandes passos que têm sido dados, especialmente nas redes sociais, no que eu classifico, como a gente tem ouvido muito essa frase, como o maior golpe na democracia brasileira, a aprovação desta PEC, desta mudança na Constituição Federal. Nós ouvimos muito, doutoras, a pergunta, quem interessa. Eu tive o cuidado de pegar o texto inteiro, integral, da iniciativa do deputado Lourival Mendes, deputado federal, do PTB, do Maranhão, que tem, por sinal, uma justificativa quase visível, muito fraca. Mas a pergunta que eu faço às senhoras, e nós temos feito as nossas consciências, mas para nós que vivemos, que somos, vamos dizer, a política de primeiro contato com a população, os entes políticos que têm o maior contato com a população, os vereadores, a pergunta a quem interessa. Então, eu faço a pergunta às senhoras. Eu sei que a função das senhoras tem algumas, há que se ter alguns cuidados, alguma coerência, não se pode ser irresponsável, assim como nós, como todo cidadão. Mas a gente ouve a quem interessa. A autoria nós sabemos, mas é de um deputado que, por sinal, fala, como nós fazemos aqui uma prática dos legislativos, e é demais deputados. A quem as senhoras acreditam se deva esse movimento de alterar a Constituição Federal e que vai praticamente inviabilizar o trabalho do Ministério Público? Eu sei que é uma pergunta difícil de ser respondida, mas é a pergunta que vamos fazer. Eu já venho participando do movimento através das redes sociais, através do próprio site do Ministério Público do Pará, muito bem elucidativo, muito bem feito. Mas as pessoas vão nos perguntar. Eu tenho dito, o único motivo que justificaria uma mudança na Constituição Federal nesse sentido seria de aperfeiçoar o trabalho do Ministério Público, que me parece que não é o caso. Então, eu faço essa pergunta, uma primeira pergunta. A quem, de fato, as senhoras consideram que interessa a destituição desses poderes do Ministério Público? Vou fazer algumas considerações que você falou quiser. Vereador, então, com todo o cuidado que a resposta que a sua pergunta exige, eu vou passar aqui, enquanto promotora, enquanto cidadã, mas até enquanto cidadã, eu acho, o que eu penso sobre a quem interessa esse tipo de situação ou o que visa uma emenda como essa. Eu acredito que se a gente parar para analisar a sociedade, em alguns momentos vai ficar muito evidente que há sempre dois grupos de pressão. Existe um grupo dominante, que é aquele que está sempre, vamos dizer assim, no comando das decisões, que está sempre, e existe uma grande massa excluída dessa situação de domínio, certo? E assim, muitas vezes você vai ver que isso vai entrar em colisão, esse confronto desses pequenos grupos que se beneficiam de muitas estruturas, sejam elas políticas, legislativas, enfim, e uma grande parcela de excluídos. Então, o que eu vejo? Eu vejo
que esses pequenos grupos que estão excluídos nos mais variados setores, eu não vou aqui escolher o deputado como representante, como, vamos dizer, o anticristo da proposta, mas certamente ele representa uma série de interesses que são interesses de grupos sociais. E que grupos sociais são esses? São grupos sociais que durante muitos e muitos anos vêm se beneficiando de situações como a corrupção, o desvio de dinheiro, porque, como eu coloquei minutos atrás, há 20 anos o Ministério Público vem trabalhando junto com a polícia. O trabalho ele é compartilhado, então não existe sobreposição, não existe, vamos dizer, usurpação de função. Então, essa, como o senhor mesmo colocou, a justificativa que ele coloca no projeto com todo respeito, para mim, na minha opinião, é risível. Mas quando você aprofunda esse raciocínio, a quem interessa, me parece muito claro. Né? Existe uma série de legislações, não só de ordem constitucional, mas infraconstitucional, como, por exemplo, enfim, N legislações aí, que acabam indo parar em ações de inconstitucionalidade. Por quê? Porque, em última análise, elas acabam tentando privilegiar esses pequenos grupos, né, que acabam se beneficiando muitas vezes das negociatas, que não tem interesse, né, que a população se conscientize, que não tem interesse que a população, vamos dizer assim, amadureça enquanto titular de direitos, né? Então, eu acho que dentro da sociedade brasileira ainda, você consegue ver muito nitidamente essa divisão. Pequenos grupos de poder, né, que acabam, vamos dizer, ditando as regras e uma grande massa de excluídos. Então, assim, eu não poderia aqui identificar nomes, né, para o senhor. Eu acho que, se o senhor parar para pensar, existem, em última análise, grandes interesses financeiros por trás dos casos que a colega trouxe ali, por exemplo, o caso do juiz Nicolau, é uma pessoa que superfatura uma obra pública, certamente não vai ter interesse, né, que o Ministério Público investigue. Ou uma pessoa que, vamos dizer, tem um grande esquema de tráfico de droga internacional, né, não vai ter interesse que tenha um órgão a mais investigando. Então, assim, eu acho que não há como colocar pessoas específicas, né, como, vamos dizer assim, os réus da PEC 37. Mas eu acho que, pensando nessa tensão social, nessa desigualdade de distribuição de renda, na desigualdade de acesso à cultura, ainda na falta de conscientização do indivíduo enquanto titular de seus direitos, né? Porque a partir do momento que a sociedade se fortalece, a própria sociedade civil vai buscar isso. Não vai precisar bater na porta. Vão estar aqui associações querendo defender o seu poder também. Então, eu vejo isso. Eu vejo que isso é um reflexo da nossa sociedade, uma grande desigualdade de distribuição de renda e com todas as mazelas que são aí decorrentes, né? Pequenos grupos de poder querendo se manter no poder em oposição a uma grande parcela dos grupos. Pelo menos essa é a minha opinião, mais até enquanto cidadã do que enquanto promotor. Senhora Presidente, só para informar a senhora que a moção de apoio, então, a mesma já está assinada por todos os senhores vereadores e a senhora Presidente, e já está sendo encaminhado o cópia para a senhora, então, fazer a entrega à promotora de justiça conforme segue. Obrigada, vereador. Bom, primeiro, desde já agradecer a tua proposta também pela moção e só corroborando aqui que a minha colega falou, duas coisas. Apenas essa reflexão. A Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, ela fala que o sentido da política, né, da política, é a liberdade. E a Bíblia fala que quem conhece a verdade tem liberdade. Vejam bem, conhecer a verdade leva as pessoas a serem livres. O Ministério Público ele tem como função constitucional defender o regime democrático, os direitos indisponíveis, dentre eles a liberdade. Liberdade de levar ao cidadão os direitos que ele tem. E deveres também, obviamente. Então, é esse o sentido que a gente quer trazer essa reflexão para vocês hoje. Né? Quem conhece a verdade, quem sabe do que está acontecendo na sociedade, da forma como o dinheiro público tem sido utilizado, vai atrás para investigar quem são os responsáveis por eventual desvio, por eventual crime. Então, na medida que a gente conhece mais a verdade, tem mais educação, tem mais os direitos efetivados, vamos ter cidadãos que exigem mais, que investigam mais. Então a gente está aqui hoje não é para exigir que o Ministério Público continue investigando,
Mas nós estamos aqui hoje para que cada um de vocês, como cidadãos, também investigue. Esse é o ponto, entende? Por trás da PEC. Não é só o Ministério Público que tem que continuar investigando, sim, é nosso trabalho. Mas não só o Ministério Público. Vocês todos precisam contribuir com o nosso trabalho. Tá? Investigando os gestores públicos de vocês, o trabalho de vocês estão. Isso é muito importante. Que essa mensagem fique para vocês também. A importância de cada um de nós, sermos os próprios investigadores, e buscarmos, obviamente, denunciar as irregularidades que nós vemos todos os dias. Obrigada. Gostaria de informar a doutora Priscila, a doutora Juliana, que não vamos levar ao voto porque foi unânime, todos os senhores vereadores assinaram. Eu gostaria de convidar as doutoras aqui, excelentíssimas senhoras promotoras, para que a gente fizesse... Eu ainda teria mais alguma pergunta para nossas promotoras. Então faz a pergunta, vereador. Eu vou mudar um pouco então a pergunta. Um pouco não. Vou fazer outra pergunta. As senhoras, as promotoras, acham que no momento em que o Brasil vive a expectativa, me parece pelo enunciado da sentença, do mensalão, as senhoras entendem que é uma coincidência ou existe os prejudicados, o grupo prejudicado pelo mensalão está por trás desta PEC que, como nós vemos no projeto de lei, ainda é de 2011. Eu acho que com certeza, né? Eu acho que coincidência é meio raro, mas assim, né? Quem sou eu na hora do dia para afirmar uma coisa dessa, né? Que a gente está né, ligar um fato ao outro, mas na minha opinião, mais uma vez como cidadã e como promotora, eu acredito que são coisas que estão relacionadas, né? Não só pelo momento que elas estão acontecendo, mas a colega listou ali aqui, né? Tudo que se faz, tem investigações, até nós, do Ministério Público Estadual, somos muito pequenininhos, né? Nós somos muito pequenininhos. O que nós fazemos aqui é muito formiguinha. Mas se a gente for ao Ministério Público Federal, que investiga o Daniel Dantas, que auxilia uma Polícia Federal, a gente vai estar falando em milhões, bilhões e tal. Então, assim, hoje aqui a gente está levando uma bandeira, né? Mas, assim, na verdade, as coisas são maiores, como o senhor mesmo está colocando. Então, certamente, eu acho que se esse mensalão chegou até onde chegou, se a sociedade chegou a saber quem é o ministro do STF, né? É porque certamente não é que queremos fazer nenhuma, nenhum senso de vaidade, mas é porque o Ministério Público esteve lá e contribuiu. Então, eu acredito, né, na minha humilde opinião, eu acredito que não é uma coincidência, eu acredito que esse tipo de grupo que também está por trás de toda a articulação de projetos como esse. Não sei se a colega quer fazer alguma coisa. Bom, assim como o mensalão incomodou, com certeza muita gente grande ligada ao poder, vocês sabem disso, acompanharam na imprensa toda a votação, o julgamento. E, com certeza, o mensalão, assim como esses casos que eu trouxe aqui, mostrou claramente que, depois de 20 anos dessa reforma funcional do Ministério Público, ele pôde mostrar para a sociedade que, de fato, está investigando. E não só, muitas pessoas reclamam, mas é só quem foi galinha que o Ministério Público denuncia. Não, há pessoas também grandes que estão sendo investigadas. Para os cidadãos também ficarem tranquilos, que todos são investigados, mesmo os maiores, e a pressão dos maiores é maior. Eu vou só falar uma coisa meio técnica, mas para vocês saberem. Existe um princípio constitucional chamado inamovibilidade. Inamovibilidade. O Ministério Público é inamovível. Isso significa. Nós duas somos promotoras de justiça Laranjeiras do Sul. Ninguém tira a gente aqui. Obviamente, se fizer alguma coisa errada, sai, né? Mas assim, se é motivo justo, obviamente, né? Criminoso, não importa onde vem, é punido. Então, o Ministério Público é inamovível. Ninguém pode tirar o promotor da comarca que ele faz parte. Isso é uma garantia constitucional. O que acontece? Se o promotor incomodar algum gestor, algum político X, que é amigo do deputado Y, estadual, é ligado ao deputado federal Z, ele vai fazer uma pressão para tirar o promotor da investigação, como era antigamente. Antigamente, o Estado era um tabuleiro de xadrez.
Né? Mudava, esse promotor está incomodando, manda ele para Baracoa. Esse promotor está incomodando, manda ele para Luanda. Ou seja, tira ele daqui. Com a Constituição Federal, tanto o juiz como os promotores são inamovíveis, não pode mover. No tabuleiro de xadrez, não dá para dar um corrupto, dar um checkmate no Ministério Público, vai embora daqui, por uma pressão política. Não, o promotor fica até quando ele acha que o trabalho, enfim, né, precisa sair por outros motivos. Mas isso é uma das garantias que, como o vereador comentou, incomoda. Por quê? Porque o político não pode tirar o promotor da comarca, ele está incomodando, está investigando. Ele vai ser investigado até o fim. Então essa garantia, eu acho que é importante que a sociedade saiba que o Ministério Público ele é preso, de certa forma, à comarca e não pode, por uma pressão política, parar de investigar. E, de certa forma, quando você incomoda pessoas poderosas, né, no campo de poder político ou no poder econômico, estão ligados, as pessoas vão querer tirar o Ministério Público daquele local onde está investigando, mandar para um outro onde não vai conduzir as medidas necessárias para coibir essas pessoas. Então, todas essas investigações que atingem pessoas poderosas, elas obviamente, essas pessoas têm interesse em tirar o poder do Ministério Público. E essa é uma das técnicas. A gente não pode tratar das outras aqui, porque não vai dar tempo, mas existe toda uma articulação, toda uma confabulação no Congresso Nacional, infelizmente, com emendas constitucionais que querem tirar prerrogativas do Ministério Público, né, nossos deveres, justamente para impedir que nós façamos o nosso trabalho, porque fazendo o nosso trabalho, a gente incomoda, infelizmente, as pessoas, os réus, não só o réu do sabonete, né, que furta aqui no mercadinho, também é punido, mas também aqueles que, por falta, por sangrarem as contas públicas, desviar dinheiro público, deixam as pessoas sem sabonete. Antes da minha última pergunta, eu quero apenas para contribuir, dizer como é bem feito esse site, esse link do Ministério Público, que tem lá, inclusive, daí eu me dirijo aqui aos colegas vereadores, todos os deputados, que afinal são eles que vão decidir, tem os telefones, tem os e-mails, né, para que a gente possa, nós que sempre temos, em um momento da nossa vida política, contato com algum deputado federal, que tem base aqui na nossa região, que a gente possamos nos manifestar, para que eles sintam a vontade, não só do vereador, mas imagino que a vontade popular. Doutoras, as senhoras entendem que há risco real de a PEC ser aprovada? Com essa pergunta eu agradeço mais uma vez a presença, agradeço o presidente. Olha, eu, da minha parte, assim, gostaria de poder responder um sim ou não, mas eu realmente vou ficar devendo uma resposta objetiva. O que eu vejo é que é o momento da gente realmente trabalhar muito firme na conscientização da sociedade para que isso não aconteça. Eu acho que isso com certeza, porque senão, com certeza estaremos todos nós aqui hoje, né? Agora, eu não sei delimitar exatamente um percentual, porque é complicado, né? Não existe um termômetro aí. Eu sei que o que eu posso falar é que não só o Ministério Público, mas eu tenho visto uma felicidade assim, enorme, que muitos setores da sociedade civil, jovens, estudantes, eles estão encampando, né, essa ideia. E isso é muito legal, porque não é a defesa do Ministério Público, é a defesa, mais uma vez a gente fala, da instituição democrática, é a defesa de todo mundo, daquilo que, né, de você ser um cidadão, de você poder exercer seu direito. Então, assim, eu quero crer que não, mas como não tenho esse poder de previsão, então, enfim, eu ainda... Nós temos experiência recente da eleição da mesa, que a sociedade se manifestou, os jovens, nas redes sociais, e que não adiantou absolutamente nada. Aí o temor, de fato, de que a PEC tem reais chances de ser aprovada. Na verdade, quer colocar. Vou voltar. Ah, sim, o Joaquim Barbosa, verdade. Sim, para. Eu vou voltar a citar na área da forma política, ela fala sobre o milagre na política, que é o que nos move, o milagre, o sentido da política, é a liberdade que nos leva ao milagre. Então, eu penso num dos milagres, a lei da ficha limpa. Não sei se vocês se recordam que
por iniciativa da CNBB, que apoia o nosso movimento contra a PEC, foram recolhidos milhões de assinaturas no Brasil inteiro, como estamos fazendo hoje, tanto físicas quanto virtuais. Isso foi levado ao Congresso Nacional, votado pela Câmara, pelo Senado, e essa lei foi aprovada. E graças a Deus, hoje, a gente tem essa lei da ficha limpa, que é uma lei complementar, que coíbe políticos que virem ao poder. Então, assim, eu creio nisso, assim como eu creio na mobilização popular. Eu sei que teve essa questão agora com o Marcos Feliciano, né? Também, né, em relação à mesa, enfim, mas eu acredito nisso, eu acredito na mobilização. E, sendo bem sincera, só o fato de levar isso à população, conhecer o trabalho do Ministério Público, conhecer as motivações por trás dessa PEC, algumas motivações muito escusas, já valeu a pena nesse movimento. Então, eu acredito nisso, as pessoas vão se mobilizar, né, os senhores aqui hoje se mobilizando, os gestores, eu estou em contato com os respectivos deputados, para que eles realmente se envergonhem até de colocar isso em pauta para votação, ou se eventualmente colocar, isso seja negado, porque quem vota neles são vocês. E se vocês se mobilizarem, ou até mesmo não dar o voto para uma pessoa dessa, né, que é coisa de trabalho. Então, na verdade, a vida é um bumerangue, né? Então, talvez o feitiço vire como feiticeiro. Eles levantaram essa questão para que os se fortaleçam junto com a comunidade. Para finalizar, eu acho assim que certeza a gente não entende nada, né? Nem se vai estar vivo até amanhã. Mas uma coisa eu acho, que não tem como desistir da guerra antes dela terminar, né? Então a gente está fazendo nosso papel, que não só nós, como muitas pessoas da população também. Que, né, Gostaria então, senhora presidente, de convidar as digníssimas promotoras para receber da senhora então essa moção de apoio e demonstrando que a Câmara Municipal de Laranjeiras está à contramão dessa PEC, dando a sua assinatura, dando o seu apoio necessário, tanto dos trabalhos dos vereadores, como da própria mídia da Câmara Municipal. Senhor presidente, secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta rapidamente, antes de você encaminhar. Eu não abri o espaço para a palavra porque todos foi unânime, todo mundo assinou. Mas se assim os senhores desejarem, eu não sei quanto tempo as doutoras terão aqui de disponibilidade, já foi combinado assim bem rápido aí, não sei por quanto tempo realmente as excelentíssimas senhoras promotoras terão para permanecer aqui no nosso recinto. Na verdade, assim, a gente combinou de vir aqui expressar pela importância que tem isso para a população e para a vossa excelência também, ter iniciativa, prestigiar aqui e tudo, mas sendo bem honesto, eu estou com uma equipe me esperando lá no Ministério Público. Eu vou sair daqui e voltar para o trabalho, porque a gente tem prazos muito exíguos, né, em relação ao processo. Então eu estou com umas questões, tanto a Juliana também, um pouco urgentes. Isso que eu queria pedir para vocês, se puderem ser talvez breves, a gente até pode marcar um segundo bate-papo no outro momento, porque eu marquei essa reunião aqui com uma outra lá, que tem pessoas lá me esperando, né, para a gente concluir os trabalhos. É só nesse sentido, assim, a gente está um pouquinho de horário para apertado. Então, senhor presidente, então ele faz e eu estou tentando, eu não vou fazer pergunta, quero fazer apenas uma colocação. Então eu acho que ele faz e eu faço minha colocação. Então, por uma questão de ordem, vereador Laurici, vamos deixar o vereador Massuqueto fazer a colocação dele? Não, eu aguardo. Aguarda? Então, por gentileza, senhores vereadores, não queremos ser indelicadas, fazer bem resumidinha a pergunta, assim, bem para que nós não tomamos esse precioso tempo aí das nossas queridas promotoras. Muito bem, senhora presidente. Quero cumprimentar a doutora Priscila e a doutora Juliana, e rapidamente, como você solicitou, Nossa Excelência solicitou, só uma questão de encaminhamento, porque eu vejo uma questão assim, doutoras, importante nesse momento que vocês vêm aqui fazer esse debate, porque infelizmente, muitas vezes, várias leis que são aprovadas no Congresso e no Senado, a população não sabe, não debate. E esse é um dos maiores problemas. Talvez, como a Vossa Excelência colocou aqui, se vamos ter sucesso ou não, agora a importância da população debater. Quantas pessoas estão sabendo o que significa essa PEC 37? Muitos de nós também. Eu vou ser sincero que, se não está em pauta aqui, a gente não se aprofunda para ver o que significa isso. E quando, de repente, a gente é noticiado de que tem uma lei fazendo isso ou aquilo. Eu acho que essa é a questão mais importante, senhora presidente.
é a gente poder debater se todas as leis que passam no Congresso, que afetam diretamente a nossa vida ou a nossa sociedade, a gente tivesse a oportunidade de poder, antes mesmo dela ser aprovada, o que significa. É o que a gente tenta fazer aqui nessa Casa de Leis. E, rapidamente, eu só queria pedir aqui, porque a gente sabe que esses abaixo-assinados, essa moção de apoio, tem um prazo também para ser protocolado. Qual o tempo que a gente tem? Porque eu acho que o que está sendo feito aqui é um passo, mas a sociedade tem muita força. A gente tem exemplo disso, o exemplo que vocês colocaram aqui da lei da ficha limpa. Eu acho que se a população tem a oportunidade de se manifestar, mesmo que seja através de um abaixo-assinado, a gente pode levar a gente a ter uma vitória. Então, qual é o prazo que a gente tem, que tempo ainda dá para fazer, se tem uma previsão dessa votação no Congresso, que eu acho que isso é importante também para a gente poder contribuir. Muito obrigado. Como o vereador mesmo colocou no nosso site, se eu não me engano, tem lá umas datas importantes nacionais. O que nós estamos fazendo aqui hoje, todos os promotores do Brasil inteiro, cada cidadezinha do Brasil inteiro está fazendo a mesma coisa. Né? Prefeitura, associações comerciais, enfim, igrejas, estão se mobilizando por isso. No final do mês, 24, 25, em Brasília, os promotores vão estar lá em Brasília, nós vamos estar em Laranjeiras, o resto do país vai estar em Brasília, levando essas assinaturas. Então, o que a gente fez? A gente se antecipou em relação às moções das instituições, né? A gente encaminhou para a OAB, Câmara, enfim, essas instituições, estamos escolhendo isso. Quem aqui representar alguma sociedade, alguma entidade, quiser falar conosco, a gente encaminha a moção também. Se vocês conhecerem alguém, a gente encaminha. E em relação às assinaturas é isso, a gente está tentando levantar tudo até a semana antes do dia 23 de abril, que é o dia seguinte, o dia anterior ao que o grupo vai em Brasília conversar com os deputados. Então a ideia é essa, eu diria que o deadline é mais ou menos lá para o dia 20 de abril, embora a gente vai continuar colhendo as assinaturas, mas digamos assim, o grosso do movimento, né, esse projeto que a gente está fazendo aqui, na comarca, a gente tem que encaminhar isso antes, para que essa organização é assim, ela é por comarca, ela é por estado, e aí tem a CONAMP que é nacional, entendeu? Em pirâmide. Então, chegando isso a Brasília no dia 24 de abril. Então, esse é mais ou menos o prazo para a gente levantar as assinaturas. Então, mãos à obra. Obrigado, senhora presidente. Está satisfeito? Vereador Massuqueto. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, apresentar aqui as promotoras. Na verdade, eu só quero fazer uma colocação em relação a que você perguntou, a gente brinca, né? Uma brinca séria, né? Não vai ser aprovado, não. Senhores, pode ficar tranquilo que não vai passar, não. Isso é uma aberração da política nacional. Até porque nós estamos hoje aqui reunidos com as pessoas que são responsáveis pelas endemias da nossa cidade. Quando a promotora colocou que não é só questão de investigativa, de crime, isso ou aquilo. Vocês estão preocupados com todos os setores da sociedade no qual os vereadores aqui representam. E esse grupo de pessoas que estão aqui hoje, eles fazem um trabalho na nossa cidade em relação às endemias. E existem coisas assim sérias no Rio Grande do Sul em relação a terrenos, ao trabalho em si desses profissionais. Porque eu já trabalhei na área de saúde, como nós temos a nossa presidente, que estão aqui hoje presentes num convite, não foram convocados não, num convite pela presidente Ivone Portela, que faz parte da área de saúde, e eu trabalhei também, para eles explicar para os vereadores, para demais pessoas que estão no recinto, como está sendo feito o trabalho deles em relação a isso. Nós sabemos que muitas cidades hoje estão contempladas aí com vários setores aí de doenças que está difícil de controlar. Então, antes que chegue nesse ponto, nós vamos precisar, principalmente das senhoras promotoras, que irão estar junto com essa equipe, com a administração pública, que querem fazer o trabalho correto. Então, só queria dizer isso, lembrar que eles estão esperando aqui, eles estavam inscritos para falar, e vão falar, vão explicar. As senhoras, como já falaram, teve por isso inadiável, mas a presença das senhoras seria importante, mas sempre essa comunidade, através da nossa presidente, podemos contar junto com essa equipe, com os promotores, para que o Rio Grande do Sul ande direito em relação às endemias. Obrigado e boa palavra. Só para que a gente não fique assim tão comprometida, na verdade, assim, o ajuste foi esse mesmo, estamos num processo interno de pré-comissão, então a gente está fazendo uma série de trabalhos, estamos aqui trabalhando de domingo a domingo, então, mas eu simplesmente adorei o espaço, achei maravilhoso e assim, eu acho que se a Câmara se mostrar aberta, nós vamos fazer presentes sempre com os convidados. Então, eventuais dúvidas, discussões, né? Eu acho que a
colega, nós estamos, né, infelizmente hoje, por conta dessa situação, nós estamos há 20 dias de todo o processo interno lá, de verificação de auditoria, inclusive, eu acho que vocês ser comunicados também, né? E a corregedoria administrativa está vindo lá no Rio Sul, então isso com certeza está falando uma boa parte do nosso tempo. Mas foi um prazer para nós estarmos aqui e nos colocamos à disposição para marcar eventualmente outras datas e aí discutimos mais variados temas, né? E nos colocamos à disposição. Para ressaltar os times que eu conheço das endemias, eu trabalhei na questão da dengue e eles sabem que eu estou disponível, mando bastante ofício para mim, inclusive. Marquei, aproveitando o espaço aqui, né? Marquei uma reunião na quinta-feira, às 9 da manhã, salvo engano, com o pessoal da saúde, da secretária de saúde, da equipe dos 5 municípios, para falar sobre algumas questões importantes. Queria pedir que vocês passassem isso para frente. Eu convidei o secretário, mas obviamente, se alguém da equipe quiser participar, uma reunião lá no fórum, justamente mostrando isso. Eu gostaria de ouvir a população em relação à questão de saúde. Eu sei que tem muita coisa para ser tratada. Infelizmente, como ela falou, a gente está morando no fórum praticamente, a gente precisa voltar mesmo, tem uma equipe lá esperando a gente, fazendo um processo de fiscalização, mas reiterando aqui, agradecer o espaço, a oportunidade, mais uma vez, aí me encontrei aqui com a presidente como alguns eventos na cidade, e estamos disponíveis para qualquer dúvida de vocês. Pelo nossos convites, né? Outros contatos, né? A vigilância sabe, a epidemia, as endemias, enfim, da saúde. Quinta-feira, então, sim, vou estar lá, obrigada. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença das excelentíssimas promotoras, a doutora Priscila e a doutora Juliana. Quero agradecer a compreensão dos excelentíssimos senhores vereadores por ter abrido mão da palavra e dizer, doutora Priscila, esta casa é a casa do povo, é a casa de debates, a casa está de portas abertas para receber Vossa Excelência, será sempre muito prazeroso para nós tê-la conosco. Nós prometemos nos organizar aqui com a mesa para que a gente possa, um outro dia mais tranquilo e que Vossas Excelências também estiverem mais desassoberbados para que a gente possa levar o conhecimento dos nossos líderes da população aí, mais informações que certamente são muito preciosas para nós. E para encerrar essa nossa etapa aí, convido Vossa Excelência para que nós possamos entregar para Vossa Excelência essa moção aqui, como eu falei, assinada por todos os senhores vereadores. Desejar muito obrigada a todos os senhores vereadores.